Olá, eu sou Moisés Ortega Anton e hoje eu vou dar uma notícia bem desagradável para o Brasil. Nós fomos considerados pela Organização Mundial da Saúde como o país mais ansioso do mundo. Então, isso saiu num relatório que foi exposto ao mundo em 2022, onde a Organização Mundial da Saúde fez uma análise sobre a saúde mental no mundo e no tocante ao que é a ansiedade, o Brasil ganhou o primeiro lugar. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é de que aqui no Brasil nós temos quase 19 milhões de pessoas padecendo do transtorno de ansiedade. Dentro desse resultado do que eles trouxeram das análises dos dados do trabalho da Organização Mundial da Saúde, eles têm percebido que crianças têm entrado muito e aumentado muito dentro dessa prevalência, jovens, e um aumento nas mulheres em relação aos homens, no caso de adultos. As mulheres hoje padecem mais do que os homens, numa proporção aproximadamente de 4 para 1. Isso é realmente vamos dizer assim, uma notícia muito triste, né, em relação ao nosso quadro de saúde mental dentro do Brasil. É óbvio que o mundo também não está muito fácil, então dentro do relatório aparece que no que seria uma prevalência dentro do mundo inteiro, nós estamos falando em 300 milhões de pessoas já diagnosticadas e já estão dentro de um quadro de transtorno de ansiedade de uma forma patológica. Falar de ansiedade é a gente falar um pouco de saúde mental. Então a gente não tem muito como desvincular vamos dizer assim, esse ranking que o Brasil entrou em primeiro lugar com uma série de situações que envolvem o transtorno de ansiedade, né? A gente tem que começar a entender que um transtorno de ansiedade é uma modificação no organismo da pessoa em que aparece uma série de sintomas e que normalmente trazem uma dificuldade muito grande para levar uma vida funcional, e ele passa a ser patológico justamente quando a pessoa não consegue levar uma vida de uma forma corriqueira, cotidiana, fazendo as suas tarefas de uma forma plena. Muitos fatores estão ligados à sensação de insegurança, de medo. O Brasil, a gente sabe que a gente tem uma desigualdade social muito grande, onde a gente sabe que parcelas da sociedade vivem situações dramáticas ou situações de muita dificuldade, e é lógico também tem pessoas que vivem situações economicamente ou financeiramente privilegiadas. Mas o fato é que os transtornos de ansiedade, eles não afetam só um tipo de classe social, eles vão afetar de uma certa forma a todas as pessoas, né? Independente muito aí do seu credo, da sua religião, do seu estado social, o fato é que ela pode fazer com que a vida de uma pessoa fique disfuncional, independente da sua situação econômica e financeira. Muitas coisas podem piorar um quadro desse. A gente tem que lembrar que nesse período que foi feito esse relatório, a gente estava dentro de uma pandemia. Claro que a pandemia trouxe algumas situações que podem ter piorado no mundo inteiro esses números, porque a gente passou por um momento de muito medo, muito pânico de um vírus que ninguém sabia o que era. Acho que a mídia não soube lidar muito com essa informação e eu acho que de uma certa forma teve um impacto e uma sobreexposição de números e de formas de trazer a informação que trouxeram mais medo para as pessoas, né? As pessoas ficaram muito tempo isoladas, longe do seu trabalho, longe das relações, das amizades, que isso a gente sabe também que influencia muito na preservação da questão da saúde psicoemocional. Nós vivemos num país violento, num país com muito assalto, com muita insegurança. Então, esse quadro também pode estar levando o Brasil para uma situação de maior número de pessoas no grau de ansiedade. De qualquer forma, para a gente poder entender e saber um pouco mais sobre tudo isso, porque eu acho que esse relatório, na verdade, ele é bom para a gente poder pensar um pouco sobre saúde mental e pensar um pouco aqui no Brasil e como cada profissional está lidando com isso dentro do seu trabalho. Então, isso é uma forma da gente entrar numa reflexão. Acho que é um dado assustador para a gente pensar, porque a gente tem que entender que essas pessoas que entram nesse estado patológico de ansiedade, elas na verdade sofrem, não é só uma questão de não ter uma vida produtiva, ela é a questão do sofrimento, né?
Então a gente tem que entender que essas pessoas passam por uma situação onde elas não conseguem controlar a vida delas, no sentido de que elas não gostariam de estar passando porque estão passando, apesar que muitas pessoas acham às vezes que é frescura ou que é um tipo de manipulação. Então, eu com certeza já vou adiantando que não tem nada a ver com isso, é um quadro realmente de sofrimento muito grande. E eu acho que nós precisamos falar mais sobre isso, porque eu acho que tem muitos mitos, eu acho que tem muita confusão sobre o que é ansiedade. Eu acho que a ansiedade também é um bicho muito de sete cabeças para algumas pessoas, e a gente vê às vezes no consultório que tem algumas coisas que podem ser feitas, né? Seria importante a gente estar falando aí de o que é a ansiedade, a gente poder estar entendendo melhor como que ela funciona, como acontece isso no organismo humano, como é que é a fisiologia, né, a psicofisiologia da ansiedade, né, como que as pessoas vivem isso, o que que pode ser feito, o que que realmente depende só da pessoa ou depende de uma certa forma de um atendimento, de uma rede de apoio para as pessoas que estão dentro desse quadro, né? A gente vive numa sociedade que ela é muito individualista, onde tudo é mérito e tudo feito por um só. E, na verdade, às vezes a gente realmente precisa de ajuda. E a gente precisa começar a entender e falar um pouco mais a fundo de tudo isso. Em decorrência de toda essa informação que a Organização Mundial da Saúde passou sobre saúde mental e ansiedade aqui no Brasil, e a preocupação que isso gera, eu vou gravar uma série de vídeos falando tudo sobre ansiedade, o que já existe disponível cientificamente em estudos, trazendo aí um pouco da minha experiência do meu consultório e a minha opinião pessoal também sobre o que eu acho que implica essas questões que levam pessoas a desenvolver um transtorno de ansiedade. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, onde eu vou estar abordando o que é a ansiedade.